Salve, meus amigos, sejam todos bem-vindos aqui ao canal H Marinho Fla, um canal que traz muita informação e opinião para você. Desde já, cara, eu quero te agradecer aqui por estar nos acompanhando. Se você não é inscrito, já se inscreve aí no canal, deixa o seu like, dá essa moral pra gente porque ajuda demais, tá bom? Nós estamos aí com um pouco mais de 400 inscritos, né? E a gente quer chegar aí à marca de 1000 inscrições, né? Nosso primeiro objetivo, e nós contamos com você, tá certo? Hoje trazendo muitas informações, muitas notícias do nosso Mengão e também opinião, como a gente costuma falar, tá? Os jogos da Copa do Brasil já foram marcados, né? E eu vou trazer a data aqui para você. A gente vai falar sobre o Alan e o Atlético Mineiro, né? Que ambos têm acordo, né? E o Alan, como a gente tinha falado em vídeos anteriores, ele estava meio chateado, meio bolado com essa situação e do Atlético não dar uma resposta. Vamos trazer também para você essa informação. A gente vai falar também sobre o De La Cruz, falaremos também sobre o Marinho, que tem propostas, cara. O Marinho tem propostas e vamos ver se agora ele sai ou não do Flamengo. Vou trazer essa informação para você e também sobre o Rossi, né? O Rossi acabou dando uma entrevista, né, para uma televisão e ele falou, né, sobre a questão de vir para o Flamengo, né, e da forma como ele vai jogar, como o Sampaoli quer que ele jogue. Tá certo? Meus amigos, os jogos da Copa do Brasil foram marcados, né? Inclusive o primeiro jogo será dia 5 de julho, tá? Às 21h30 no Maracanã, né? O jogo de ida. E o jogo de volta será na Arena do Atlético Paranaense, né? Me bateu até um branco aqui, que é na Arena da Baixada. Pô, eu sabia que era a Arena da Baixada, o estádio do Atlético Paranaense, no dia 12 de julho, ou seja, uma semana depois, né? Vai ser muito rápido, então vai ser tiro curto aí. Flamengo que está se preparando, né, para os próximos jogos, e esse jogo é tratado como importantíssimo, tá, para o elenco do Flamengo, pela diretoria e também pelo Jorge Sampaoli, que tem como prioridade também, né, porque o Sampaoli ele não tem a mania, né, de priorizar apenas uma competição em grandes clubes, né, ele costuma querer abocanhar todos os títulos, e o Flamengo, como tem um plantel muito recheado, de muita qualidade, é lógico que o Flamengo não pode abrir mão assim das competições, e o Jorge Sampaoli está certo. É por isso que a diretoria também está contratando, para dar opções ao treinador para que ele não fique vendido. Se tiver, Deus me livre e guarde, alguma contusão, suspensão, se tiver com alguma venda, né, alguma saída, o Flamengo está resguardado aí através das contratações. E logicamente, aproveitando o gancho, né, sobre a questão da contratação, a gente vai falar sobre o Alan, né? Inclusive o nosso querido lá, mandar um abraço para ele, o Júnior do Flalusquinho, trouxe a informação de que o Alan ele estava chateado. A gente falou isso aqui também no canal, estava chateado, né? Estava bem pau da vida aí com a diretoria do Atlético Mineiro, que não havia dado uma resposta, porque é do interesse do jogador se transferir para o Flamengo. E a diretoria do Galo ficou cozinhando, mesmo, né? A gente sabe que há uma rivalidade muito grande entre ambos, e são dois clubes que estão brigando pelos títulos, né? E dividem aí essa responsabilidade hoje no cenário nacional. Mas o Galo, que é mais pressionado, né, por toda uma questão financeira, né, e também não conquistou os títulos, foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil do ano passado, eliminado na Libertadores, não conseguiu almejar seus objetivos no ano passado, e isso acaba influenciando, pesando principalmente na torcida. E agora o Galo ele está flexível, né, a aceitar a proposta do Flamengo, né? Como eu disse, há uma pressão muito grande para a não venda do jogador para um rival direto, né? Principalmente o Flamengo, que é o clube mais amado, mas também é o clube mais odiado do Brasil, e com certeza isso influencia. A certeza, a quase certeza, né? Porque a única certeza que a gente tem na vida, infelizmente, é da morte. Mas a quase certeza que nós temos é de que, de fato, ele vai jogar no Flamengo. É o desejo do jogador, é o desejo de alguns dirigentes do Atlético Mineiro, porque precisam vender, né? E é a vontade do Flamengo, que fez uma excelente proposta para o jogador e também para o Atlético Mineiro, né? É aquela coisa, tem muita gente que fala, vale a pena o valor que vai ser gasto num volante? Cara, eu vou ser bem sincero para você, né? No início é impactante você ver os valores que estão envolvidos, né? Entre 7 e 10 milhões ali de euros. 7 milhões e meio que foi acordado com o Atlético Mineiro, mais 1,5 milhão por bonificações. A gente sabe disso. Mas, se der certo, é aquele negócio, né, cara? Valeu a pena o investimento. Lembra do Arrascaeta? O Arrascaeta estava no Cruzeiro, que é um grande clube no cenário nacional, um clube muito conhecido, de camisa, mas ele não tem o peso do Flamengo. E quando foi anunciado aí os valores, né, e era uma outra realidade, aquele período ali de 2018 para 2019,
no qual o Flamengo já estava se reestruturando, estava no processo ainda de reestruturação, impactou para nós torcedores. Pô, será que vai valer a pena 60 milhões de reais? A imprensa falando, enchendo a cabeça dos torcedores. É lógico que a dúvida, ela paira no ar, né, cara? E acabou dando certo. O Arrascaeta é um gênio, para mim, o melhor jogador do Flamengo desde 2019, tá? Melhor jogador do Flamengo desde 2019. Eu posso até ir mais além, tá? Desde, sei lá, talvez desde o Adriano Imperador, do Romário, aí fica a seu critério. Vou até pedir para você deixar nos comentários aí. Você acha que o Arrascaeta ele é o melhor jogador, embora a gente esteja falando do Alan, o Arrascaeta ele seja o melhor jogador do Flamengo desde quem? Do Romário? Desde o Adriano? Coloca aí nos comentários aí, dá essa moral pra gente, tá certo? Então, essa foi a notícia do Alan, né? Então tudo indica que o jogador irá sim assinar, ou que o Atlético Mineiro irá aceitar a oferta do Flamengo. O que falta realmente, porque o Landim tá na Europa, tá? O Landim tá na Europa e o que falta realmente agora é ele dar a canetada, é ele anotar lá, colocar a assinatura dele, porque ele é o cara, ele é o presidente, então precisa dele, porque a palavra final é do presidente. Ele tá lá acompanhando a seleção nos amistosos. Falando aqui sobre o De La Cruz, tá? O De La Cruz que quer outro jogador que quer muito vestir a camisa do nosso Mengão queridão, mas o clube está segurando ao máximo, né? Por quê? Porque o River Plate, vamos lá, muita gente está pensando o seguinte, pô, mas é apenas por uma questão esportiva, ele é um grande jogador, o River Plate não vai ter reposição. Bom, são alguns fatores, né? Mas a questão maior é que o River Plate ele não precisa da grana que o Flamengo vai pagar pelo De La Cruz. A oferta é muito boa, a informação que nós temos é que o River Plate gostou da oferta, são 10 milhões de euros, né? Uma grana violenta, né? Para um jogador de 26 anos, 25, 26 anos, mas o River Plate não tem a emergência de vender o De La Cruz, principalmente que a equipe está na disputa pelo título da Libertadores, né? Aliás, por enquanto está na disputa pela classificação, né? Precisa vencer aí o próximo jogo para se classificar para a próxima fase. O River Plate que praticamente estava morto na última rodada, mas o Fluminense deu mole, acabou perdendo para o River, né? Que também não está numa situação legal, e reacendeu aí, reviveu o time do River Plate e acabou dificultando aí para o Flamengo essa negociação, porque o River, é bem provável, né, que o River também esteja esperando aí o seu caminho, né, saber o que vai acontecer com ele na Libertadores. É lógico, o River Plate é um time que está em ascensão, cresceu na competição, e a probabilidade do River Plate passar é muito grande. Então, sinceramente, acho que isso vai ser um fator dificultador. Porém, o jogador tem um acordo com o clube, né? Inclusive em contrato, que se aparecer uma boa proposta, que o River Plate ouviria, né? E que ele poderia ser negociado. E foi o que aconteceu. O Flamengo chegou com uma boa proposta para o jogador e para o clube. Então, cabe agora o River Plate decidir a vida do De La Cruz. E agora, né? Como não houve... o agente foi até... o River Plate tentou pressionar ali para uma saída, não surtiu efeito, né? Segundo também o Júnior lá da Fla Lusquinhos, e o jogador, ele agora cabe a ele, né, ir até a diretoria do River Plate e cobrar. Como é que é? Vocês não vão me negociar não? Vocês não vão me vender não? O próprio agente, né, do jogador quem tomou essa atitude, falou com o De La Cruz para que ele pudesse ir ao encontro dos dirigentes argentinos, né, para solicitar aí a transferência, a liberação dele para o Flamengo com essa compensação, entre aspas, né, de 10 milhões de euros. Então essa é a notícia aí do nosso querido De La Cruz, que também ficou chateado, assim como o Alan ficou chateado, porque é o desejo. Quando imagina, né, você tá com vontade de fazer alguma coisa e tem alguma coisa que te impede, o que acontece com você? Você fica chateado, cara. Você não gosta da situação, você quer rapidamente resolver, não é isso? É ou não é verdade? Foi o que aconteceu, é o que está acontecendo com o Nicolás De La Cruz, jogador uruguaio que joga na Argentina. Tá certo, meus amigos? Deixa o like aí, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, porque ajuda demais aqui no crescimento e na divulgação do nosso canal. Dá essa moral pra gente aí, porque a gente quer chegar a 1000 inscritos e depende de você, tá certo? Notícia aqui, falar agora sobre o nosso querido Marinho que tem propostas, tá? Inclusive a gente já sabe, né, que ele teve proposta do São Paulo, a advogada veio a público e falou que as negociações foram encerradas,
mas a gente sabe como funciona o futebol, né? É muito dinâmico, né? Tudo acontece e de repente, né, com a fala, o São Paulo aparentemente não se manifestou, não ouvi e nem soube de nada que o São Paulo tivesse comentado sobre, mas dificilmente o São Paulo perdeu interesse no jogador, né? Pela necessidade, né, que o Dorival inclusive pediu um jogador para essa posição ao São Paulo, né? E o Marinho foi o nome solicitado, né? E agora surgiu aí, né, o Fortaleza, time lá do Nordeste, o time que faz um excelente trabalho, né, através do seu técnico Vojvoda, né, quer contar com o Marinho, inclusive com o mesmo valor que ele ganha no Flamengo. Ele ganha na faixa de 700 mil reais. E esse seria o valor que o Fortaleza pagaria ao jogador por um contrato de 2 anos. 2 anos. Então, assim, o Marinho está perdendo a oportunidade de ouro, né, em termos financeiros, e também pagaria luvas para o jogador. Então, o Marinho, né, se foi por uma questão financeira, que muita gente falou, mas é menos de 200 mil reais, porque o São Paulo tinha oferecido 500, no Flamengo ele ganha aproximadamente 700 mil reais, então muita gente falou, é por causa do salário. Eu ainda achei que esse não era o motivo principal, e agora o Fortaleza iguala o valor que ele ganha no Flamengo, então não tem mais desculpa para o Marinho, a não ser que de fato o jogador, o São Paulo já deixou muito claro que não quer contar com o jogador. Então como que o Marinho ele ainda insiste em ficar no Flamengo? Eu amo esse clube. Cara, não é essa a questão, ele é um profissional, ele precisa jogar, ele já tá numa idade, já não é mais nenhum garoto, ele tá com 32 anos, né? Ele tá mais próximo do fim da carreira do que pro início ou meio da carreira. Então assim, a não ser que ele joga até os 45 anos, aí tudo bem, aí ele tá no meio aí da sua carreira, mas a gente sabe que não, que ele está em declínio físico, né, natural, é normal, é a idade, não é querendo depreciar o jogador não, mas é uma realidade. E sem contar que dentro de campo ele não desempenhou um bom papel pelo Flamengo, não disse que veio, o jogador que ainda não estreou pelo Flamengo, essa é a grande realidade. Eu só lembro de um bom jogo do Marinho, né, pode ter outros jogos aí que eu não me recordo, mas contra o Atlético Paranaense ano passado pelo Brasileiro, que o Flamengo venceu por 5-0 eles aqui no Maracanã, que ele deu 2 assistências pro Fabrício Bruno, né, de escanteio, ali que ele bate muito bem, bola de escanteio ali é com o Marinho mesmo, tá? É com o Marinho mesmo. Então ele acertou aí essas assistências, se deu muito bem naquela partida, foi bem, mas eu sinceramente não lembro de nenhuma outra partida que o Marinho tenha sido importante para o Flamengo. Então, um cara que não vai fazer, com todo respeito ao jogador, não vai fazer falta. Já deu o que tinha que dar. Aliás, nem deu, né? O que tinha que dar, que no Flamengo saiu devendo. Meus amigos, vamos falar agora sobre o Rossi. O Rossi ele deu uma entrevista a uma TV e ele disse, né, que já tinha conversado com o São Paulo e chegou até ele a informação de que ele seria um líbero, né? Ele jogaria como líbero, jogaria com os pés, né? Ele falou isso numa entrevista, né? Ou seja, o jogador que está treinando, né? Está se preparando para essa vinda ao Flamengo, para a estreia no Flamengo, e ele vai brigar pela titularidade. Se o Sampaoli falou com o jogador, passou essa informação para o jogador, com certeza ele vai brigar por titularidade. Para mim ele vai ser titular, tá? Talvez quando ele chegar tem aquele processo ali de 1-2 jogos, né? E depois ele vai assumir rapidamente, né? Vamos poupar aqui, o Matheus Cunha coloca o cara tem uma boa atuação, então tem uma atuação segura, aí já era. A camisa dele, é todo aquele processo, até porque o Matheus Cunha, embora ele tenha 22 anos, ele é um garoto, ele é jovem, né? Então ele ainda tem muito, e acabou de renovar com o Flamengo, então ele tem muito a dar ao Clube de Regatas do Flamengo, um cara promissor que tem sorte. Eu particularmente o manteria no gol. Eu gosto, eu cheguei a ver alguns jogos do Rossi, eu gostei muito do que via, não acompanhava, né, o jogador sempre, porque a gente não fica vendo o campeonato argentino, mas eu acompanhei, gravei alguns jogos do Boca, pegador de pênalti, um cara seguro, ídolo da torcida. Então, assim, são ingredientes que são importantes, né, para o cara chegar, vestir a camisa e ser titular no Flamengo e aguentar a pressão, né? O cara tem que aguentar a pressão, não adianta nada ter qualidade e não aguentar a pressão. E o Rossi, tudo indica que sim, que ele vai vestir a camisa e a camisa não vai pesar. Veio do Boca Juniors, uma grande camisa, né? Uma pressão enorme também. Então, eu tenho certeza que se ele for bem aqui no Flamengo em algumas partidas, ele já vai cair nas graças da torcida. Coloca a sua opinião, o que você acha, quem deveria ser titular? Matheus Cunha ou o Rossi, né? Inclusive que, como eu disse, já está preparado aí para jogar como líbero, deixe nos comentários, tá bom, meus amigos? Esse foi o vídeo de hoje. Peço que deixe o seu like, se inscreva no canal, dá essa moral pra gente, porque a gente quer chegar a 1000 inscrições, a gente depende de você. Segue a gente nas redes sociais também, Marinho Fla. Você pode seguir a gente lá no Instagram,
@hmarinhofla, tá bom, meus amigos? Saudações rubro-negras, amigos. Tamo junto.